Em 2022, perdemos dois grandes nomes da música popular brasileira, da música brasileira. Gal Costa e Erasmo Carlos, dentre outros. Mas quero focar neles hoje, né? Gal Costa, musa da Tropicália, gracinha, intérprete incrível. E Erasmo Carlos, tremendão, com fama de mal, a cara da Jovem Guarda. Eles se foram, né? Grandes ícones de movimentos da década de 1960 no Brasil. Auge da ditadura militar. E nesse ano também pessoas foram às ruas pedir intervenção militar, a volta da ditadura. Enfim, você já entendeu a ligação, né? A partir dos anos 1950, o Brasil passou por uma verdadeira ebulição musical nunca vista antes. Foi um verdadeiro caldeirão de movimentos. Bossa nova, jovem guarda, tropicalismo, música de protesto, festivais de música brasileira, né, da TV, do rádio, despertavam assim paixões. O público assim ficava louco, e tinha vaia, e tinha cartaz. Mas nos rebeldes anos de 1960 e 1970, cantar virou atividade de risco. Olha só, né? Condenação da arte, já que a censura baixava o carimbo sobre aqueles que iam contra qualquer ideal da família e de Deus e de não sei o quê. Aquele papo de conservador, fajuta. Bem, mas então, já que falamos de Erasmo Carlos, vamos à Jovem Guarda. A Jovem Guarda foi um movimento cultural dos anos 60. Bem, assim, realmente mudou o comportamento do jovem brasileiro da época, né? Porque os artistas da Jovem Guarda, o movimento da Jovem Guarda, mirava no que estava rolando na Inglaterra com os Beatles, nos Estados Unidos, e traziam aquilo de forma traduzida para a realidade brasileira. O grande marco da Jovem Guarda, né, foi um programa que teve início na Rede Record. Esse programa tinha como apresentadores a Wanderleia, o Erasmo Carlos e o Roberto Carlos. Sim, são tantas emoções e tal. Ele era um jovem rebelde dos anos 60. Mas ele sempre foi galãozinho, sabe? Certinho e tal. E como estilo musical, né, como eu comentei, a Jovem Guarda sofreu muita influência, assim, do Elvis Presley, dos Rolling Stones e dos Beatles, né? Quem não sofreu influência dos Beatles? Apesar de muito bem vista entre jovens da periferia e adolescentezinhos bem mais jovenzinhos, a Jovem Guarda não era bem vista entre os grandes intelectuais e os críticos de música e arte. Segundo eles, né, as músicas da Jovem Guarda eram, assim, tinham rimas pobres, melodias pobres, além de alienantes. Realmente, né, a gente estava no meio de uma ditadura militar, eles estavam cantando sobre carros e garotas. Mas às vezes é bom também você fugir, né, eu entendo a Jovem Guarda, eu gosto de Jovem Guarda. Às vezes, sei lá, tudo tão pesado, tudo tão horrível. Tinha um jovem sendo... O YouTube vai me cortar. Tinham jovens sendo muito maltratados na ditadura, se é que vocês me entendem. E eles iam na contramão, acho que pra trazer um pouco de alegria e cor. Não sei. O Erasmo, o Roberto e a Wanderleia foram os principais representantes da Jovem Guarda. Mas existiram muitíssimos outros. Tá, agora vamos para uma parte importante da história. A marcha contra a guitarra elétrica. Sim, parece piada, mas não é. Como eu disse, nem todo mundo curtiu o rock gringo da Jovem Guarda. Tava vindo muita influência dessa música dos Estados Unidos e da Inglaterra pro Brasil. E o pessoal mais cult assim, não tava gostando disso, não. Vai acabar com a música brasileira, acabar a nova com a MPB, o quê? Bobeira, né? Mas assim, contexto da época, né? Eu entendo também. Tanto que em 17 de julho de 1967, em meia ditadura, o centro de São Paulo ficou lotado, né? De uma enorme quantidade de pessoas que se moviam contra a guitarra elétrica. Literalmente, assim. Brincadeira, não é literalmente, né? Contra toda a ideia por trás da guitarra elétrica, essa coisa americanizada. E todos os envolvidos no movimento lutavam, né? Contra essa americanização, contra
o instrumento em si, o que ele trazia para a melodia, para a música brasileira, que não era legal. Não. O argumento era o seguinte, né? A guitarra elétrica propunha um novo gênero musical marcado pelo elemento rock e por uma eletricidade nunca vista antes no Brasil, podendo manchar as raízes da música brasileira. Toda aquela coisa, né? O medo do novo. Inclusive, Dona Elis Regina estava muito bem engajada nisso aí, quase que à frente da marcha. E sabe quem ironicamente estava junto? Ironicamente, você vai entender daqui a pouco. Estava junto com Elis Regina, Gilberto Gil. Gilberto Gil pagou esse micão de estar nessa passeata, nessa manifestação aí contra a guitarra elétrica. Porque assim, quem diria, Gilberto Gil já foi gado, né? Brincadeira. Não gado no sentido, vocês sabem, mas gado no sentido ir atrás de mulher, fazer as coisas por mulher. Porque ele era apaixonadão na Elis Regina. Então ele falou, né, Elis tá ali, engajadona, vou também dar esse apoio pro meu crush. Bem, agora que falamos até do Gilberto Gil, já vamos pular pra onde? Pra Dona Tropicália. Que diabos é uma Tropicália? A música brasileira tem muito estilo, não é novidade pra ninguém. E todos mostram um pouco da cultura, da alegria, da força do povo brasileiro. E o movimento da Tropicália propunha unir tudo isso, né? Unir tudo isso literalmente. Eles tinham influência da Jovem Guarda, da guitarra elétrica, do rock and roll gringo, como também do folclore nordestino e da bossa nova e da música brega. Era uma bagunça inteligentíssima e que, putz, que movimento, que canções, que álbum, que artistas. E assim, a Tropicália surgiu em 1967, né? Auge ali da ditadura militar no Brasil. Auge ainda não, né? Tava caminhando para o maior endurecimento e para o AI-5. Mas até ali já tava bem ruim. Tava bom não. E surgiu aí, meio essa efervescência cultural e política no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Um grupo, né, de artistas, poetas e compositores se reuniram para trazer algo novo para o cenário artístico brasileiro. E conseguiram! Quem participa desse movimento? Né? Quem? Caetano Veloso, até hoje, ícone da música popular brasileira. Gilberto Gil, Gal Costa, sim. O cantor-compositor Tom Zé. Ai, Tom Zé, eu tenho um autógrafo do Tom Zé maravilhoso. Já fui no show do Tom Zé. A banda Os Mutantes que nessa primeira formação era Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Rita Lee, tá ligado? Só gente foda aqui. E o maestro Rogério Duprat, que assim, referência, amores, referência. E além de outros nomes, né, como a Nara Leão, que também tinha participado lá do movimento da Bossa Nova. Então era muito significativa a presença da Nara Leão ali na Tropicália, que interpreta, né, a Lindonéia no álbum, linda. Isso aqui é um resumão do movimento, né? Quer conhecer a Tropicália a fundo? Procura o documentário Tropicália, de 2012, muito legal. Fora inúmeros livros e outros tipos de documentários. Pode-se dizer que assim, o grande marco da Tropicália foi as apresentações de Gilberto Gil e de Caetano Veloso no Festival da Record de 1967, né? Que o Caetano cantou Alegria, Alegria, Caminhando Contra o Vento, e o Gilberto Gil cantou Domingo no Parque, né? Uma canção incrível. Parou para analisar a semiótica e o roteiro, e tudo dessa canção é incrível. Inclusive, Gilberto Gil, ironicamente, se apresentou com quem? Os Mutantes, uma banda de rock and roll. Entendeu a ironia lá do começo? Enfim, é isso, gente. É só para falar um pouquinho, bem brevemente, desses movimentos fascinantes, Jovem Guarda, Tropicália, para quem não conhecia, entender o peso que é perder Gal Costa e Erasmo Carlos, que estão lá no céu fazendo um grande Woodstock com John Lennon e Janis Joplin e Raul Seixas e todo mundo foda que infelizmente já nos deixou. Mas vamos curtir então quem tá aqui, né, gente? Vamos aproveitar e ir no show. É isso. Com isso eu me despeço. Se inscreve, dá like. Beijo.